passar 24 horas em um evento Pokémon e gastar mais de R$1.200 abrindo evoluções prismáticas pra tentar pegar o God Pack e o ombro secreto mais caro dessa coleção. Além disso, vou me encontrar com várias pessoas e fazer trocas de carta Pokémon. E talvez assim eu consiga pegar a minha primeira carta secreta de alguma evolução do Eevee. Chegando lá no evento, a primeira coisa que nos deparamos é o cartaz de entrada. E logo à frente tinha uns seguranças que a gente tinha que entregar as mochilas para os seguranças darem uma olhadinha pra ver se não estavam levando nada errado. Eu tava de boa, porém eu fiquei preocupado quando ele pediu pra dar uma olhada nesse meu estojo. Porque o que ele não sabia é que dentro desse estojo tinha nada, 0 centavos. É, segurança, a vida do criador de conteúdo também não tá fácil. O pessoal não deixa o like e fica complicando a situação, tô duro também. Após passarmos pela primeira fase, que é o revistamento das bolsas, agora é a segunda fase do desafio, detector de metal. Se fosse detectada alguma coisa ilegal, você era jogado pra fora do evento. E o mais engraçado disso é que mesmo que não tenha nada escondido, eu fico preocupado com o negócio apitar. Do nada as forças armadas aparecerem pra me prender, aí eu apareço na reportagem como criminoso, mas no final deu tudo certo, apesar do nervoso. E finalmente entramos no evento regional de Pokémon de Fortaleza. No primeiro dia do evento tem aproximadamente 600 pessoas. E aliás, a maioria deles são jogadores de Pokémon TCG. Mas como você sabe disso, Tecive, você me pergunta? Bom, daqui a pouco vocês vão entender. O foco principal agora nesse momento era explorar o evento e saber como é, porque é minha primeira vez um evento focado totalmente em Pokémon, então eu tava curioso pra saber o que tinha ali em volta. E a primeira coisa que me chamou a atenção foram essas pelúcias de Pokémon. Caraca, até rimou. E tinha pelúcia ali pro gosto de todo mundo. É curioso também você parar pra pensar que em algum lugar do mundo, todos os 1025 Pokémons, pelo menos um deles é o favorito de alguma pessoa. Esse cara, por exemplo, deve gostar de Torchic, porém o preço não tava nada legal, aí ele colocou de volta. Comentem nos comentários se no meio de alguma dessas pelúcias tem o seu Pokémon favorito. Além das pelúcias, tinha também uma área da galera que gosta de Pokémon Go, e aqui a equipe Rocket também se fazia presente no local. Não contavam com minha astúcia. E tinha também até a lojinha da Copag com vários produtos de Pokémon. Ué, encontrei também até um cara que acompanha os vídeos no canal e tiramos uma fotinha. Tamo junto, meu nobre. E andando pelo evento, esse cara me parou e me falou algo que se acontecesse comigo, eu não sei se eu ficaria feliz ou triste. Te contar que tem um menino lá na minha cidade de Teresina. Teresina, Piauí. E aí o menino abriu, eu comprei umas boxes pra mim e ele pediu uma. Aí eu fiquei. A ITB? Duas pra mim e uma pra ele. Quando ele abriu a dele veio uma God Pack. God Pack? Pegou todas as artes. Caraca, que sorte. Eu abri pro Não, detalhe, eram 3. Eu escolhi 2 pra mim. Ele ficou com uma. E a única que ele pegou é pra ficar puto. Foi quando o Gyro finalmente entendeu. O universo não se importa comigo. Aquele ditado, né? Ele viveu o suficiente pra se tornar um vilão. Voltando a andar pelo local, chegamos na área competitiva do evento. Essa, por exemplo, da galera que joga Pokémon competitivamente Scarlet e Violet. E essa área é a Júnior e Senhor da criançada que joga Pokémon TCG. E quando eu viro a câmera, eu me deparo com esse inscrito do canal, o Vitor Hugo. E conversando com ele me diz a seguinte coisa: eu de primeira contra Gabriel Fernandes. Contra o Gabriel Fernandes? Campeão mundial. Nossa! Para quem não sabe, esse é o Gabriel Fernandes, campeão mundial de Pokémon de 2023, 4 vezes campeão internacional e 6 vezes campeão regional. O moleque é muito fera. E pelo que eu conversei com o Vitor Hugo, é o primeiro campeonato que ele tá participando. E logo no seu primeiro campeonato, ele tá lutando contra um dinossauro. Com toda certeza ele tá nervoso, mas mesmo nervoso, ele me falou isso. Eu ganho. É isso aí, mano, o importante é estar confiante. Pra dar uma visão geral, basicamente tá separado o quê? A parte azul aqui é a parte dos Master, essa parte verde aqui é a parte da galera que vai jogar Pokémon Go. Teoricamente, era pra eu estar aqui, mas eu não tô. O cara tem um Rayquaza no bolso. A parte vermelha aqui é da galera que vai jogar Pokémon no Switch, que é o VZX. E a parte azul é a galera do Júnior e do Sênior que vai jogar nessa mesa. Aliás, esse carinha aqui também é absurdo, Vinícius Fernandes. Ele tem um histórico de 3 vezes campeão internacional e 3 vezes campeão regional. Pra quem não sabe, os dois são irmãos. Eles são tipo Zeldris e Meliodas. Os caras é muito forte. Agora eu preciso encontrar a mesa de TCG Master, que é onde o Nobre tá, e é onde a galera mais velha vai jogar.
TCG Master. O Nobre falou que a mesa dele é 200 e alguma coisa. E enquanto eu procurava a mesa 200 e alguma coisa, um dos juízes percebeu uma coisa estranha. E você não sabia que aqui no canal você pode ganhar boosters de carta Pokémon em sorteio? Sim, como é que eu faço pra participar, Tessive? É muito simples. É só você ser inscrito aqui no canal, ativar a notificação do vídeo e me seguir lá no Instagram, porque caso você não receba a notificação do vídeo, eu te aviso lá no meu Instagram, ó, dia tal é o dia do sorteio. E pra você participar, é só estar inscrito aqui no canal e do dia da live. Aliás, se você for membro aqui no canal, você pode ganhar Elite Trainer Box, Booster Box e até produto de evoluções prismáticas se você for membro aqui no canal. Porque esses produtos mais caros eu faço exclusivo pros membros aqui do canal, porque eles me ajudam e eu ajudo de volta. Então se você quiser virar membro aqui no canal, clica no link da descrição. Tamo junto e bora pro vídeo. Depois de um tempo procurando, encontrei a mesa 265, que era a mesa que o Nobre tava. E como vocês podem ver, ele tava sentadinho, quietinho, esperando seu oponente chegar, que ainda não tinha chegado. Agora há pouco eu tinha mostrado que aqui tava vazio, mas já foi anunciado pra galera sentar nas mesas para jogar e deu uma boa enchida. Eu provavelmente, se tiver oportunidade, vou em outras. É muito da hora, mano. E olha que eu não tô fazendo nada, só tô andando pra lá e pra cá. R$5 é um celular misterioso. R$5. Tá bom? Por quê? Onde que eu Deixa em cima da mesa ali. Aí o moleque me entregou. Mosquei. Olha. Ainda bem que os caras não me roubou, porque eu poderia ter sido roubado facilmente agora. O oponente do Nobre finalmente chegou, o Professor Cavalho, no seu competitivo do Pokémon. E como eu já sabia que o Nobre ia jogar de Lugia, eu fiquei curioso pra saber qual tipo de deck o Professor Cavalho ia jogar. Então eu perguntei: Tá jogando de quê? Ah, não pode falar não? Ah, tá, perdão. Fala. Eu não entendi porque ele não quis falar, mas ok. Mas não demorou muito até a partida dos dois finalmente se iniciar. Nobre iniciou com o Orgepon Máscara Nascente EX e o Professor com Lua Estrondo. O round começa com o Nobre usando uma Pokébola Ninho, que permite ele procurar um Pokémon básico do seu deck. Então ele puxa o Lugia V. Depois disso ele pega Ultra Ball e precisa descartar 2 cartas para pegar qualquer Pokémon do deck, pegando assim então o Scocabilly. Após isso ele usa energia especial e equipa no Lugia, que faz automaticamente ele subir para o campo ativo. E com o Scocabilly que ele pegou, ele ativa a sua habilidade, que descarta sua mão e pega mais 6 novas cartas de cima do seu deck. E com isso ele conseguiu pegar a carta Estádio Mesaledo, que basicamente ele joga um cara ou coroa, e se der cara ele pode pegar qualquer Pokémon do baralho. Então ele jogou o dado e o dado deu cara. Então como ele pode pegar qualquer Pokémon do seu deck, ele tira um Luminio V. Então ele termina seu round e passa pro oponente. Porém quando eu fui gravar a partida do Professor Cavalho, os caras me expulsou. Fui expulso pelos jogadores. Foi nem pelos caras daqui que manda. E lembra das prateleiras de baixo que estavam cheias de Pokémon? A galera comprou tudo. Então eles estavam reestocando com os mini Pokémon. O menor é o Mini Blastoise. Muito bom. Bom, já que o pessoal ali não deixou eu ver as partidas, eu vou fazer o que eu estou interessado em fazer. Procurar evoluções prismáticas aqui. Porém, o meu maior problema é que eu não sabia onde ficava as lojinhas. Mas eu decidi então ir andando e finalmente encontrei a primeira lojinha que já tinha alguns produtos Pokémon. E o mais surpreendente é que nessa mesma lojinha tinha muito produto de fagulhas impetuosas e destino em aldeia. E é uma quantidade absurda. Quase certeza que quem comprar tudo isso aqui consegue completar a coleção inteira. Aí então meu amigo me ligou dizendo que queria que eu levasse alguns triple packs pra ele. Porém, no mesmo momento, quando eu olhei pra lojinha do lado, eu vi o que eu estava buscando: evoluções prismáticas. E tinha exatamente 30 mini box dessa coleção. Porém o valor delas estavam R$350. É um preço bem salgadinho, não dá pra negar. E vendo essa quantidade enorme de evoluções prismáticas, eu comecei a pensar a seguinte coisa: evoluções prismáticas tem bastante ali, só que agora é o primeiro dia. Eu não sei se no segundo dia o valor ele vai diminuir. E tipo, pô, 350 conto dá pra comprar muitos outros produtos, mas pô, evoluções prismáticas a gente tá buscando pra caramba. Eu tô muito na dúvida qual que eu pego. Se é evoluções prismáticas, destino em aldeia, fagulhas impetuosas. Tô na dúvida, não sei exatamente. A minha dúvida principal até então era saber se as mini box de evoluções prismáticas ia sobreviver até o dia 2, porque normalmente eles tendem a diminuir um pouco o preço para irem pra casa com tudo vendido. Porém, como evoluções prismáticas tá escasso e quase todo mundo quer, a chance de ter esse produto no dia 2 é muito baixa. Então eu fui dar uma andada pelo evento para pensar melhor sobre isso e tomar decisão de forma certa: comprar ou não comprar. Até que 3 inscritos do canal me pararam para conversar e me mostrarem suas coleções. E pelo ficheiro dele, que tem muito Charmander e Charmeleon, ele deve colecionar Charizard. Depois disso, eles me pediram para assinar umas cartinhas. Aliás, acho muito legal fazer isso, apesar de eu não ter uma caneta. Só que aí eles tinham e me emprestaram. E um deles me deu 1000 VMAX para mim assinar. Primeira VMAX. Sua primeira VMAX?
Falar pra tu, eu fiquei lisonjeado, tá? Aliás, carta muito da hora. E depois de assinar as cartinhas deles, fomos tirar várias fotos. Gosto muito disso também, mesmo ficando esquisito nas fotos. E lembra dos triple packs de Destiny Impel Aldeia que tinha na lojinha? Meu amigo queria, então eu voltei pra lá pra pegar pra ele. Me vê 12 quad pack de Destiny Impel Aldeia? 12 quanto pé? É, 12. Deixar na sua escolha aí. Você escolhe aí o que é mais da hora. É, pra ele pegar o premiado. Ver se tá mão boa. Então lá foi o cara pegar 12 triple packs de Destiny Impel Aldeia, que caso você não saiba, essa coleção tem muito Pokémon Shiny da hora, como também Shinies muito valiosos. Então eu fui pegar o dinheirinho e paguei R$430 aproximadamente nesses 12 triple packs. Depois eu fui dar uma olhada nesse fichário, que eu abrindo ele tinha cartas antigas. E olha isso, uma Clefairy NM antiga que está custando R$350. Eu até queria ela, mas depois desse valor eu dobro e passo pro próximo. Como eu comecei faz pouco tempo a colecionar cartas Pokémons, tem muitas cartas novas e antigas que eu nunca vi. Então eu gosto muito de ver fichários e saber quais cartas tem, ainda mais quando elas são de 151 dos primeiros Pokémons, eu curto demais. Mas não vou negar que também tem certos Pokémons carismáticos que eu gosto muito. Exemplo fortíssimo é o Totodile, o Pokémon que eu acho muito legal e muito carismático. Eu até pensei em pegar ele, mas se eu pegasse ele eu ia querer o trio inicial de Johto. Porém, passando a próxima página, eu vi um Cyndaquil. Então, eu voltei pra página anterior, peguei o Totodile, que já tava querendo, e depois eu peguei o Cyndaquil. Na página seguinte, tinha também a Chikorita. Fechei o trio inicial em poucos segundos. E se você, assim como eu, também gosta dessas cartas antigas, vou deixar passando aí as páginas dos fichários pra vocês darem uma olhada nas cartas Pokémon. Então deixa o like aí, caso você não deixou ainda. E o total desse trio inicial de Johto me custou R$25. Iniciais de Johto capturado com sucesso. E depois de uma boa pensada, eu decidi comprar evoluções prismáticas. Escolhe duas pra mim de evoluções prismáticas. Duas? É, você escolhe duas. E essas foram as duas caixas que ele escolheu. O valor dela, como foi mostrado, era R$350 cada mini box, mas ele me fez por 300 no total, então deu R$600 cada caixa. Isso. Certinho? Valeu, hein? Boa sorte, viu? Valeu, vou testar lá. Depois me conta como foi. Pode falar. Compramos aqui então duas mini booster box de 18 boosters de evoluções prismáticas. Vamos abrir e ver o que eu vou conseguir tirar. Eu espero que nessas duas caixinhas de 18 boosters de evoluções prismáticas que ele escolheu tem alguma coisa muito boa pra gente. E é a minha primeira vez aqui abrindo essa mini booster box, 18 pacotinhos. Eu espero que o rate dessa coleção esteja muito melhor, porque foi triste. Então eu peguei o primeiro booster, abri e não veio nada. Peguei o segundo booster e também não veio nada. Ai, ai. Peguei o terceiro booster e só carta comum. Booster número 4, não veio nada. Mas no quinto booster veio uma Ace Spect. Bom, pelo menos veio alguma coisa. Continuei a abrir os boosters de evoluções prismáticas até que veio uma borda colorida. Mas logo em seguida me decepcionou, porque quando eu fui ver, eu peguei um Orgepon. Orgepon, mano. Eu sei que tem algumas pessoas que gostam desse Pokémon, mas pra ser sincero pra vocês, eu prefiro mesmo esse Budil Pokébola, que tá atualmente valendo R$38,90. E enquanto eu abri os boosters de evoluções prismáticas tranquilamente, esse menino passou dando uma pequena olhada no que eu estava fazendo. E alguns minutos depois ele voltou e viu que eu peguei um Haldun Pokébola de R$5,50. E um Haldun Pokébola eu achei da hora. E abrindo mais alguns boosters, eu peguei A Master Ball do Dunsparce, ó. Da hora. e depois de abrir mais alguns boosters, Sobraram 2 boosters agora. Vamos ver. Nada. E uma Amélia. Nesses 18 boosters, vamos dizer que cartas raras vieram 4. Um Dunsparce e uma Amélia, e o Orgepon e a Super Vara. Além do mais, Budil e Haldun Pokébolas. Porém, essas cartas aqui elas não contam como ultra rara. Mas então se for dizer que em média vem 4 cartas raras no booster, tá na média legal. Só que, pô, seria legal umas EX, uma Full Art, sabe? Vamos agora então pra próxima box. Vem uma secretinha do Evolution pra mim, mano, que eu já fico feliz, boy. Só uma, eu quero só uma, mano. com apenas uma Evolution já me deixaria muito feliz. Porém eu percebi que mesmo com essa mini box nova que lançou, eles não melhoraram o rate. Ainda continua muito difícil de tirar alguma arte secreta. Por exemplo, tirei uma Ace Spect agora, cristal cintilante de R$17. Então eu separei esse Spect, peguei o próximo booster e quando eu fui abrir ele, eu tomei um spoiler de que ali tinha alguma coisa. Veio com a bordinha colorida, mas infelizmente não é arte secreta, mas vamos ver.
Vaporeon. Nossa, se fosse uma secretinha do Vaporeon ia ser good também. Depois de abrir mais alguns boosters, pegamos um Pinsir Pokébola de R$4,50. E falar pra vocês, eu comecei a abrir os pacotinhos totalmente sem esperança de ver alguma coisa muito rara. Porém, quando eu menos esperava, isso aconteceu. Rapaz do céu! E sim, esse menino que apareceu aqui, aqui, aqui e aqui, presenciou comigo um momento que aparentemente eu peguei uma carta rara. Você viu essa mordinha? Você viu isso? Vamos ver. Do Ivete, praça de festa. Good, good. Pegamos aqui uma carta dourada. Nossa, minha primeira dourada, pelo menos alguma coisa boa. Caraca, calma, mas tem os boosters aqui ainda. Vamos ver. Se fosse uma secreta seria melhor ainda, né? Pikachu. Um Pikachu seria da hora. Pikachu seria da hora. Eu fiquei feliz sim, mas falar a verdade pra vocês, eu não sou muito chegado em cartas douradas. A única carta dourada que de fato eu acho muito da hora e gosto é aquela do Pikachu. O resto eu não sou muito fã. Mas já que eu já tinha pegado uma carta dourada, me deu uma leve esperança de que nesse booster poderia vir uma outra carta da hora. Até que... não veio nada. Que tristeza. Aí então, pra proteger as minhas cartas, ele foi gente boa e me deu alguns sleeves. E pra retribuir a gentileza, eu perguntei se ele gostava de Orgepon e ele disse que sim. Então eu peguei o Orgepon que eu tinha pegado e dei pra ele. E com os sleeves que ele nos deu, eu peguei todas as cartas não comum e peguei da minha bolsa também uma caixa onde vou guardar as cartas raras para elas não serem facilmente danificadas. Bom, pegamos dourada, porém sem arte secreta de alguma Eevee. Eu teria ficado feliz se eu tivesse tirado Uma Evolution ou um Zero LED, eu ficaria muito satisfeito. Mas é sobre isso, nem sempre vamos pegar o que a gente quer e tem que saber a hora de parar. Mas eu não sei a hora de parar, foi por isso que eu fui dar uma olhada no meu celular pra ver quanto ainda me restava de dinheiro e eu tinha R$800 ainda. Eu parei pra pensar por uns 5 segundos pra saber se eu comprava ou não, mas decidi que eu vou comprar mais 2 caixas. Mas quando eu tava indo comprar, esse menino me chamou pra abrir uma mini box de evoluções prismáticas com ele. Você quer pegar o que especificamente? Quero pegar um celular. Zero LED? Vamos ver então se pelo menos ele consegue tirar um Zero LED. Dividimos metade do booster e começamos a abrir. E falar a verdade pra vocês, não demorou muito até isso acontecer. Ó! Ó! Forte! Meu Deus! Uma arte secreta! Caramba! Já colocando Já sleeve aí já! Vamos ver quanto tá esse Orgepon aqui. Eu ainda peguei uma Master Ball. Pegou uma Master Ball do Rei de Giga. Quando fomos ver o valor, a carta estava valendo R$350. Já? Estouro, já metade do dinheiro tá pago Tá ótimo. Então já animados que pegamos uma arte secreta, abrimos todos os boosters rapidão e o resultado foi uma Tobila de R$7,90 e um Haldun Pokébola de R$5. E depois disso, os meus boosters acabaram. Mas ele ainda tinha um booster na mão, ele tinha a chance de conseguir tirar uma carta rara. Quando isso aconteceu. Olha, ó! Espeon EX. Nossa, se fosse uma Espeon EX secreta seria absurdo. Depois disso, fomos organizar as cartinhas dele e simplesmente do nada eu ganhei 4 boosters de evoluções prismáticas que esse cara que assiste aqui no canal me deu. Então eu chamei ele pra sentar comigo e a gente abrir esses pacotinhos. Vai, eu vou abrir 2, você abre 2. Você abre comigo. Vamos pegar. Certo. Primeiro aqui. Aqui não deu bom. Pesquisa. Opa. Nada aqui também. Aí uma Master, uma coisa... Nada. E conversando com ele, ele me fez a seguinte pergunta de uma certa coleção que eu ainda não completei. Completou um segundo. Só falta de secreta. Eu pensei em vir aqui pra poder pegar algumas cartas, mas a galera tipo, não trouxe muito fichário pra troca. Aí o foco meu mesa é o quê? Primeiro dia eu vou abrir evoluções prismáticas, aí amanhã eu vou tentar pegar as boxes pra tentar completar a Fagulhas Impetuosa. Vai dar certo. Pra tentar completar. Tamo junto e muito obrigado pelos boosters, meu mano. Aliás, lembra que eu falei pra vocês que a maioria das pessoas que estão aqui nesse evento são jogadores de Pokémon TCG? Era disso que eu tava falando. Essa área fica completamente vazia quando tá rolando uma competição de TCG. Dá pra andar tranquilamente pelo evento sem esbarrar em ninguém.
Bom, voltando lá pra lojinha dos caras, dessa vez eu decidi escolher quais caixinhas de evoluções prismáticas eu ia pegar. Vai que eu tô com sorte hoje. E com a maquininha deles na minha mão, foi descontado menos R$600 do meu coração. Quer dizer, do meu banco. Mas é porque R$600 é muito dinheiro e afeta o coraçãozinho também. Mas tá feito, comprado 2 mini box de evoluções prismáticas. Aqui eu já declarei falência. Tomara que venha alguma coisa muito boa. Então vamos lá, eu sentei, comecei a tirar os boosters da caixinha, dei uma contada pra saber se realmente tinha os 18 boosters mesmo, e começamos a abrir os boosters com a esperança de tirar um God Pack ou até mesmo um Umbreon mais caro dessa coleção. Porém a primeira carta rara que pegamos foi Érico de R$14,50. Abrindo mais alguns boosters, a próxima carta que pegamos foi um treino de faixa preta Pokébola de R$4,40. E logo depois dela, uma Banir Master Ball de R$65,90. Complicado é que a gente pegou como uma Master Ball e eu já peguei uma Full Art. O drop agora é mais 2, ou seja, eu posso pegar mais 2 cartas raras aqui. Podem ser elas Full Art Treinador, outras Master Ball. Pra resumir, aparentemente essa mini box tem um drop de 4 cartas raras em 18 boosters. E como eu já peguei um Érico e uma Master Ball da Baniri, que conta como carta rara, tem a chance da gente conseguir pegar 2 cartas raras ainda. Na verdade é apenas uma agora, porque eu tirei um Hydreigon de R$6. E depois do Hydreigon eu peguei Budil Pokébola de R$38. E abrindo os restantes do booster, porque tava acabando, pegamos... Peguei outro Haldon Pokébola. E abrindo 1, 2, 3 boosters depois, infelizmente não pegamos nada, até que sobrou... Meu Deus, tem que ver alguma coisa aqui. Ixi, essa aqui flopou então, será? Que veio uma carta EX, uma Master Ball. Nossa, essa aqui só veio 3 cartas raras. Essa aqui deu meu ruim. Se fosse pegar uma média 4. Ou eu passei com uma Master Ball aqui que eu não vi. Agora vamos abrir então a segunda mini box e torcer pra pegar alguma coisa muito boa. A primeira carta rara dessa mini box que a gente pegou foi um pesquisa de Professor Pokébola. E a segunda carta rara, um Hydreigon EX. E abrindo mais uns boosters, a próxima carta rara que a gente pegou foi um Juba Sobro. Mas quando eu abri esse booster, eu vi uma bordinha colorida e eu já tomei um leve susto. Porém, quando eu fui ver... Peguei a minha. Aí. Cara, mas tipo assim, você vê a bordinha, você vê que tem pedrinha e fala, pô, é uma regular. Porque se não tivesse pedrinha, ia ser uma secreta. Bom, sobraram 3 boosters aqui e eu só peguei até agora 2 cartas raras. É, se vier 2 aí. Então tem que ou vir 2 aqui, ou vir uma muito boladona. Vamos ver. E quando eu menos esperava, isso aconteceu. Lá vem! Cadê? Ai! A bordinha! A bordinha! Ai, meu Deus! Vamos ver. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Slowpoke. Tem de baixar. Ai, calma, eu tô... Ai, meu Deus! Brilhou, brilhou! Calma, próxima. Agora. Pelo menos! Não vou que luxo, mas uma arte secreta pelo menos. Caraca! Vamos ver, tem mais 2 ainda. Vai que, imagina. Já tá bom, É muita sorte, seria muita cagada se achar alguma coisa. Já compensou tudo aqui. Já compensou, já deu uma compensada. compensou. Vamos lá, último booster. Last Aqui eu vou aqui. 1, 2, 3. Nada. Mas tá good, já tá melhor que as outras 2 que eu abri. Ela tá quanto aí? Dá uma confirmada. 407? R$400 essa carta do Terapago secreta que a gente pegou. Caraca, pelo menos alguma coisa da hora veio. Pelo menos uma secreta a gente conseguiu pegar. Aí os meninos que estavam ali em volta pegou a carta, colocaram no sleeve, e depois outro menino pegou a carta e me devolveu no top load. Aliás, valeu galera. E um dos meninos que tava lá em volta, ele tava querendo fazer uma troca pelo meu Hydreigon que eu tinha pegado. Você vai trocar o Hydreigon, né? Você me mostra as suas aí pra mim ver. Então eu peguei as cartas dele pra ver se ele tinha algo que eu queria, mas acabou que no final ele desistiu do Hydreigon e eu troquei a minha Gardevoir pelo Rayquaza dele e um Vaporeon pelo Pikachu VMAX e um Lugia. E enquanto eu olhava umas outras cartas pra trocar, ele chegou em mim e falou isso. Esse animal tu não quer trocar o Vaporeon não? Que eu acho que tu tá sendo escamado. Por quê? O Vaporeon vale muito, até que olha. Relaxa, vou pegar, mano. Vou pegar. Tá de boa. De fato, o Vaporeon tava um pouco mais caro sim, mas pra mim não tinha problema. Mais legal da parte dele é de ter me avisado e se preocupado. Depois a gente foi pra outra mesa e a próxima troca de carta Pokémon vai ser com esse inscrito, o Felipe. E tirando minhas cartas de troca da caixa, ele ficou curioso com a carta do Terapagos que a gente pegou. Peguei agora há pouco. Sério? Agora há pouco. Nossa! Então eu dei as minhas cartas de troca e fui olhar o fichário dele. E no fichário dele tinha 3 cartas que eu tinha interesse. Aí vê qual que você quer, que a gente vê qual valor bate com qual. Enquanto ele escolhia as cartas que ele queria, eu fui ver o valor das cartas dele que eu tinha pegado. E uma delas em específicos era bem cara, o Zoroark de Hisui. Nossa, o MP dele tá 120. Nossa! Ele tá 220 na real.
220? Tá 220 os horários aqui. Porém a carta dele tava SP, então o valor dela cai bastante. Já outras duas cartas dele que eu peguei, tinha uma NM, que era o Horcia, e um Sandile, que tava SP também. Mas no final trocamos meu Vaporeon pelo Horcia dele, 4 cartas pelo Zorua do Hisui e um Sandile chinês pelo Professor Carvalho Pokébola. Até amanhã. A próxima pessoa que a gente vai trocar umas cartinhas Pokémon vai ser com esse cara aqui. Dei uma olhada no fichário dele e as cartas que mais me interessou foi Cerulege e esse Latios. E das minhas cartas, Acho que eu curti, foram essas aqui. foi uma Full Art da Eri, esse Spect, Executor, Ripley e Praça de Pokébola. Porém tivemos um problema. O Latios e o Cerulege que eu queria, juntos eles estavam dando mais de 100 reais. Esse aqui o Cerulege é esse valor mais ou menos, 77. Eu acho que o Latios é 100 e pouco, né? Eu acho que é isso mesmo. E as minhas cartas que ele tinha interesse não tava dando nem 80 reais. Então eu acabei ficando com o Cerulege pra colocar na minha coleção. Valeu pela troca, meu nobre. Depois eu saí pra ver outros fichários e encontrei esse cara aqui, que tinha um fichário cheio das cartas da coleção de 151 que eu ainda não completei. Se eu tivesse vindo completar essa coleção, eu acho que eu me daria super bem aqui agora. Mas a única carta dele que eu peguei foi esse Caterpie, porque eu gosto muito de Caterpie. Além disso, ele tinha as artes secretas de evoluções prismáticas e muitas outras cartas. Mas o que ele não tinha, que esse menino aqui tinha, era um Rayquaza VMAX, a segunda carta mais cara da coleção de Céus em Evoluções. Essa carta NM tá valendo mais de 2 mil reais. Deixa eu colocar isso aqui de volta na mesa, porque é muito dinheiro. Depois disso, eu fui jogar um side quest com a galera do Balacobaco. E a batalha vai ser eu versus o mini inscrito. E combate valendo. Começamos o combate, eu já derrotei um Pokémon dele, ele ficou paralisado. Porém, depois ele derrotou 2 Pokémon meu, e eu perdi. E o prêmio de consolação foi um ticket com 10 pontos, que aliás podemos trocar por produtos na loja da Copag. Com esses tickets conseguimos pegar blisters de fagulhas impetuosas, mas quando fomos abrir, não pegamos nada. Mas ele conseguiu pegar 2 blisters porque ele venceu a batalha, e quando ele foi abrir o booster, pegou uma Ace Spect de energia. 6 horas tinham se passado e a partida do dia 1 de Pokémon TCG estava quase acabando. E falar pra vocês, vendo o pessoal jogando, me deu muita vontade também de começar a jogar Pokémon TCG. Eu jogo, mas não tanto. Então eu acabei comprando essa gavetinha de Pokébola pra guardar cartas ou até mesmo deck. E eu comprei desse cara, que aliás é inscrito aqui no canal e foi ele mesmo que fez. Além disso, ele me deu de brinde uns marcadores de dano bem interessante. Qual que é o teu Insta? O Danilo Pinheiro, mas o Insta que eu tô começando a montar é Sua Zona 3D. Aí vai estar lá um monte de projeto legal de Pokémon e tal. Caso vocês queiram comprar, é só chamar ele no Insta. Depois pediram pra eu assinar umas cartinhas, assinei uma Eevee e uma Lithium Promo. E agora vem a melhor parte do evento e também a parte que eu mais estava esperando, o final do evento. Porque pra quem não sabe, no final do evento eles começam a distribuir caixas da coleção atual para os jogadores de Pokémon TCG que tiveram uma colocação boa. E como vocês podem reparar, tem uma torre de caixas, que sim, são todas caixas de Booster Box de fagulhas impetuosas que eles estão distribuindo para jogadores que tiveram bons resultados no torneio. E eu tava ali tentando comprar pra negociar algumas pra galera, né, pra vir completando a coleção e pá. Aliás, o Nobre também ganhou Booster Box, não, meia box, ou seja, 18 boosterzinho, é um prêmio de consolação dele por ter perdido. E ele conseguiu tirar um Kilowattrel EX, uns Fio e uns Rockabilly. E teve um pessoal que tirou Archaludon e Carrinho. Mas afinal, eu consegui comprar alguma Booster Box de fagulhas impetuosas? Isso vocês só vão descobrir no próximo vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação e me segue no meu Instagram para participar dos sorteios de produto Pokémon.